Olá, seja bem-vindo a mais um programa CRA Ambiental, da Comissão Especial de Sustentabilidade, aqui do CRA-RJ. E nesse mês, mais uma vez, um programa especialíssimo para você, profissional da administração. Setembro, o seu mês. E hoje eu estou aqui com dois grandes administradores para falar sobre desenvolvimento sustentável no Estado, a Rio+30. Nossos convidados são o administrador Paulo Protásio, que recebeu a medalha Belmiro Siqueira em 2013, e é empresário, diretor executivo da Autoridade de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, e o administrador Edson San Román, que é o coordenador aqui da nossa comissão. Paulo, Edson, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Érica. Obrigado, Paulo, aí pela presença hoje no nosso programa CRA Ambiental. Para mim é uma honra poder estar com você aqui e já deixo aqui de antemão aqui, meu voto de sucesso aí nessa empreitada da Rio+30 e pode contar com todos os administradores, especialmente comigo aqui na força aí para a gente, dentro do estado do Rio de Janeiro, a gente tocar o melhor possível a questão da sustentabilidade. Eu que agradeço a oportunidade e quero ver se a gente realmente, quem sabe a partir de agora, começa a se ficar mais perto, né, da própria atividade de administração de empresas aí, que você coordena esse rótulo que a gente está querendo desenvolver, que é o desenvolvimento sustentável. Bom, vamos começar então, Paulo, dar uma ideia para os nossos administradores, para todos que vão assistir a gente, do que é a Rio+30, né? Qual é o principal objetivo desse encontro de 2022, que promete trazer novamente o foco da sustentabilidade mundial aqui para o Rio de Janeiro? Bom, eu começaria por tecer um panorama de assim, um pouco mais atrás, ou seja, por que Rio+30? Que significa que teve alguma coisa antes. Ou seja, em 72, na realidade, o mundo inteiro discutiu o que seria o meio ambiente e os desafios do desenvolvimento. A reunião foi em Estocolmo e foi presidido pela primeira-ministra Brundtland naquela ocasião. E nessa reunião, o mundo decidiu que, em 20 anos, pós-Estocolmo, eles iriam fazer uma outra reunião para fazer um grande balanço, como é que foi o comportamento a nível global, quais são os desafios que foram indicados realmente e quais seriam as políticas que poderiam ser adotadas para fazer com que o mundo caminhasse na direção certa. Aí escolheram o Brasil. Eu acabei dando meus costados nessa proposta por acaso, ou seja, eu não tinha uma pretensão de fazer um papel desse tipo dentro de uma representação a nível nacional. Isso é uma coisa de governo. Mas eu tinha acabado de ser eleito presidente em 89 da Associação Comercial do Rio e seria meu primeiro mandato. Então eu resolvi assumir uma ideia de que o que está acontecendo no mundo em que a gente pode participar. E eu, Itamaraty, me deu um hall, através de um amigo meu, João Clemente Baiano Soares, um hall de eventos que iria ocorrer nesse período, à frente. E entre eles tinha lá o United Nations Conference for Environmental Development. Eu perguntei ao Baiano, o que é isso? Ele disse para mim, Paulo, isso é um mandato que o Brasil tem e que vai se realizar uma reunião mundial de todos os mandatários do mundo inteiro na busca de um caminho que tenha uma direção da sustentabilidade. Eu digo, caramba, isso tem que ser no Rio. Já está escolhida a cidade? Ele falou, não. Nós estamos esperando a eleição do novo presidente. Aí o Collor foi eleito, quase um pouquinho mais, 8 meses depois. O governador nosso era o Brizola e o prefeito Marcelo Alencar. Eu conversei com todos os dois, pedi uma carta a cada um, eles me deram, e eu fui a Brasília pleitear para que esse evento viesse a acontecer no Rio. O Rio, naquela época, naquele momento, ele não muda muito, né, dessa forma de ser. Ele passava por
para um baixo astral enorme, gigante. E o problema de segurança dominava praticamente a pauta de todo mundo. A gente tinha todo um questionamento: por que no Rio, já que não tem segurança? Como é que faz uma reunião desse nível aqui no Rio? Então, o que eu queria colocar, em primeiro lugar, é processo de mudança, de transformação. Ou seja, grandes eventos exigem e propõem oportunidades ímpares. E se você realmente abraça elas, você acaba dando com os teus costados no lugar certo. E foi o que aconteceu. Só que esse evento ele foi mais, vamos dizer, uma descoberta do mundo de si próprio, inclusive, e como é que a ONU se conduzia. A ONU ela tratava desses temas, sempre tratou desses temas em porta fechada, ou seja, quem sentava na discussão eram os seus mandatários, seus representantes diplomáticos, aqueles que chefiavam as suas respectivas delegações. Não era a sociedade. E, por acaso, o secretário-geral naquela ocasião, Maurice Strong, canadense, muito simpático, engenheiro, empresário na área de energia, tinha sido convocado para ser secretário executivo dessa reunião e de todo o processo que ela abriria, né? Ele resolveu convidar todo mundo. E nem todos vieram. Eram mais de 30 mil pessoas fora o grupo da ação oficial. Ou seja, nós nos deparamos com uma situação muito difícil. Ou seja, a reunião era no Rio Centro, mas ela era oficial. A reunião da sociedade do mundo inteiro, que aqui vinha para descobrir novos caminhos, ela acabou ficando sem um lugar. Como é que você vai levar alguém sem carteirinha, né? Como se fosse hoje, você tem que fazer a prova de que você foi vacinado, senão você não entra. Então, essa operação era uma operação importante. Resultado, a gente separou as duas coisas. Uma foi realizada no Rio Centro, a oficial, a outra, da sociedade, foi feita no Parque do Flamengo. Quem esteve presente nessa reunião não esqueceu. Ela realmente foi espetacular. Por que ela foi espetacular? Porque a gente colocou o Brasil realmente no centro do mundo naquela ocasião. A gente era palco dos grandes desafios e a busca também das soluções para cada um deles. E essa visão ela foi, de toda forma, em todos os ângulos, acadêmica, foi científica, foi empresarial, foi administrativa, foi política e assim por diante. Eu diria a você que o Rio+30 é muito importante porque ele, na realidade, ele é só da sociedade. O governo vai, neste momento, ser parceiro importantíssimo, porque a razão de ser da iniciativa do governador Cláudio Castro foi exatamente essa. Ou seja, eu não quero perder essa oportunidade. Eu não quero deixar o Rio fora desse quadro. Não quero simplesmente uma reunião, eu quero um processo. E esse processo pode e deve se instalar durante todo o ano de 2022. Esse desejo, ele plasmou em cima de um decreto que você citou. Então, na realidade, o que existe aí agora é uma enorme oportunidade para a gente fazer com que haja uma mobilização da sociedade brasileira, não é só do Rio de Janeiro, é de todos os estados, de todas as cidades, e eu vou dizer preferencialmente, de uma certa forma, de determinados territórios. Um dos territórios que eu acho que tem que ser exaltado é aquele que ainda não está compreendido dentro da sua forma de ação e constituem os grandes hubs do mundo hoje, que é as regiões metropolitanas. A região metropolitana ela é um outro animal. Ela não é um município, ela não é um bairro,
ela não é o Estado, ela é tudo isso. Ou seja, ela tem que encontrar um processo de governança, ela tem que encontrar uma regra de jogo dentro dessa ação, que é fundamental para a gente, de realizar, desenhar, propor e acompanhar os seus projetos de estruturação. E, por acaso, agora, passado todo esse tempo, desde 2015, a gente tem um guia. E esse guia, a nível até de interesse para vocês aí na área que o Edson dirige, que é a parte ambiental da CRA, ele está cravado em cima de um objetivo muito claro, muito, eu diria, preciso, porque foi aceito por todo mundo. Por que ele foi aceito por todo mundo? Porque quando trouxeram à mesa, ele parecia um pouco romântico. E são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, e que acabaram se traduzindo também em ASG ou ESG, enfim, essas ações que estão vinculadas à atividade do segmento das empresas. Aí é que eu acho que a modernidade, a competitividade, ganha no seu pioneirismo uma nova articulação para o próprio país. Aí é que eu acho que reside também a necessidade de não ser um evento só do Rio. Ele tem que ser um evento nacional e global. Ao ser global, ele pode coincidir, e vai coincidir, com os esforços também que estão sendo feitos na Suécia. A Suécia está comemorando 50 anos. Ou seja, a reunião deles, como a nossa, aconteceram em momentos diferentes, como expliquei. O que acontece agora, de agora em diante, é realmente a competência do homem em fazer o processo de mudança. Há uma conquista a ser feita, sim. E há um caminho a ser trilhado também. Inclusive, os objetivos são muito precisos nesse processo, porque eles acabam se desdobrando e fazendo uma ação muito interessante. E eu vou falar mais adiante, porque eu não quero ficar só na minha dissertação, quero perguntas também, ser interrompido por você e pelo Edson, mas o mais importante para a gente, hoje, na verdade, é o fato de a gente ter consciência de que o Rio de Janeiro é o mais atual, o mais completo, vamos dizer, elemento de criação, criação no sentido legal, de uma região metropolitana. Tem lei, foi feita essa lei, foi aprovada em 28 de dezembro de 2017. 17. Já tem 2 anos. Não, 18. 18. Então, o que acontece? Nesse processo todo de organizar, fazer, a gente ganhou uma vantagem que temos todos os instrumentos. Temos, inclusive, um negócio que é o PDUI. O PDUI, na verdade, é um plano de desenvolvimento integrado dentro do processo urbano. Ele é muito distinto, ele é muito compreensivo, ele é muito bem estruturado, só que ele precisa ser feito. Ele tem um arcabouço perfeito, mas o conteúdo é que é o que faz a diferença. E o Rio de Janeiro fez isso, dividiu em 6 áreas de interesse matriciais, ou seja, um primeiro ponto, na verdade, é que para onde você se vira, você tem coisa para fazer. A primeira delas, que veio de pronto a ajudar o tema da Rio +30, foi a própria Baía de Guanabara. A Baía, pelo conceito na área urbana, ela pode ser uma área colaborativa que pode desencadear realmente um potencial de todas as cidades que fazem parte
da atividade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá é que eu acho que pode ser qualificado o nosso trabalho, o nosso esforço para melhorar a qualidade de vida de todos e de todas, no sentido de fazê-las perceberem as oportunidades. Então, esse é o caminho que nós estamos trilhando. Vamos, inclusive, começar agora a fazer um processo de mobilização, a buscar, nessa iniciativa, os empresários, disseminar o que seria o nosso, provocar, inclusive, um pouco daquilo que seria a nossa mudança de qualidade e busca de vida, de mais conforto, maior sustentabilidade, fazer com que haja, inclusive, uma visão de fortalecimento de ação no país. Aí ganhamos um outro pilar. Em 22, além desse Rio+30, a gente tem um outro evento para comemorar, que é fundamental, porque ele vai à raiz da nossa ação, do nosso nascimento, da nossa estruturação e da nossa independência, que é o bicentenário do grito do Ipiranga feito por Dom Pedro, no sentido de que a gente ganha o status de ter o nosso próprio imperador, ter a nossa própria política, independente da relação que nós tínhamos como colônia. Então, essa visão nascida dentro de um processo absolutamente extraordinário, porque você não transfere uma capital, como foi a transferência de Lisboa, sem uma estratégia, sem todo um mecanismo bem pensado. É um erro. Inclusive, é bom a gente revisitar a história. É um erro dizer que nascemos de um processo de uma fuga. Não foi uma fuga. O trato e a forma de pensar na transferência da capital do Império Português para cá data de 1650, ou seja, na verdade, poucos anos antes já estava em discussão como e quando isso poderia vir a acontecer. A invasão dos franceses, na realidade, precipitou. Ela foi o gatilho dessa ação. Tanto é que a gente veio com tudo, ou seja, não só com o conhecimento formado pela Biblioteca Nacional, o campo da área do descortino em relação ao conhecimento da área ambiental. Primeiro momento que a gente teve na vida de ter até uma articulação, criar um jardim botânico, fazer coisas que, se a gente for numerar, é extraordinário. Ou seja, então, esse Brasil também pode ser revisitado. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer essa ação na busca da sustentabilidade, ao mesmo tempo a gente tem como fazer um pouco desse, vamos chamar assim, exercício. Onde é que estão as nossas turbulências? Normalmente dentro da área econômica, na área social, nesse processo em que a gente indica realmente uma nação que adotou um posicionamento, um compromisso, um futuro muito melhor do que esse que nós estamos vivendo hoje. Aliás, não é problema nosso só, é problema global. Se a gente olha para fora da nossa fronteira, os questionamentos são parecidíssimos, os discursos são iguais e as soluções provavelmente serão parecidas. Legal, Paulo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente está tendo uma aula de história, todos nós a gente está podendo conversar com a pessoa que estava lá, então para mim isso é muito importante. Mas na tua visão, naquela fotografia primeira que você falou lá em Estocolmo, enfim, acho que é esse local, e hoje aqui na Rio+30, o que você vê de conexão desse tempo todo e o desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro? Como é que você vê as mudanças da época até agora aqui? Na questão prática, o que realmente você viu acontecer? É lógico que a gente passou, inclusive, no Rio de Janeiro, especificamente, grandes eventos, isso sempre traz melhorias, enfim, tanto na parte de transporte, enfim, na parte de infraestrutura, a gente viu acontecer uma série de coisas com Copa do Mundo, Rio 2016, enfim,
e outros grandes eventos, o Pan-Americano também, foram eventos que trouxeram algumas coisas para a gente aqui, melhorias. Mas o que você vê da foto daquele período para agora nessa questão da sustentabilidade? O que você viu aí evoluir e que você poderia ressaltar para a gente de lá para cá? Bom, eu acho que a evolução, na realidade, se a gente olhar bem, está na evolução em relação à importância da cidade. Ou seja, antigamente a gente resolvia problemas sentando um país com o outro. Hoje, os países não encontram solução independente do seu quadro, vamos dizer assim, da execução territorial do processo. Tanto é que o G20, e a gente pode falar mais à frente sobre isso, ele está se reunindo agora com elementos novos, com players novos dentro da própria equação. Ele nasceu com a ideia de que a discussão financeira no mundo era importante, mas deveria ter mais atenção, e países que são importantíssimos matriciais do processo. E, de repente, eles deram conta, na altura de 14, a reunião que foi feita, aliás, a altura de 18, a reunião que foi feita em Buenos Aires, do G20, eles chegaram à conclusão que deveriam convidar alguns prefeitos de algumas cidades de grande porte, principalmente representando regiões metropolitanas. Legal. E foi o que aconteceu. Ou seja, em 19, quando a reunião foi para Tóquio, no Japão, ela já levou oficialmente um grupo de convidados para ação, participação, discussão em cima do tema das próprias áreas urbanas no mundo inteiro. Então, o que eu acho que eu poderia destacar isso em relação ao que a tua preocupação, o que é isso hoje, eu diria que é o mundo urbanizado numa rapidez de tal ordem que hoje 55% da população mundial vive na cidade. E na altura de 2050, vamos chamar assim, vai estar perto de 70%. Então, só esse quadro demandante dentro de um território, etc., de oportunidades de emprego, de conhecimento, de cultura, de relacionamento, de saúde, de mobilidade, tudo isso você possa imaginar está na lista. Ou seja, a gente ganhou, eu diria a você que o administrador futuro, ele tem que ter esse tipo de aproximação e conhecimento. Ou seja, 2/3 das metas e dos indicadores dos ODS, eles são relevantes para a cidade. Legal. Um deles, Paulo, assim, a gente vai passar por esse processo no Estado, né? Seria a própria privatização da SEDAI. Eu vejo que a minha visão, tá, como administrador e que fica olhando de fato a questão da sustentabilidade, e água é um tema muito importante, muito relevante dentro de todo, lógico que todos os itens, 17 itens das ODS são importantes, mas água, de fato, é algo muito assim, é um ponto nevrálgico, vamos dizer assim, né, para a gente, para o ser humano, né? Então, água e saneamento, que é a sexta, né, ODS, acho muito importante. A gente vai passar por uma privatização, e eu estive vendo um programa de televisão de entrevista, inclusive, com o prefeito de Niterói, e ele falando, e perguntaram, inclusive, sobre isso, né, ele falando que a expectativa dele é que, realmente, com a privatização, e aconteceu em outros países, tivesse um saneamento mais bem apurado, que a água chegasse em mais locais e tudo mais. Por acaso, dentro de todo esse contexto, existe alguma coisa na tua visão que vá abordar isso de uma forma mais aprofundada? Os empresários vão estar de olho, vão poder colaborar nesse sentido? E o que eu vi na tua fala antigamente isso era discutido politicamente. Hoje a gente vai discutir isso com o empresário, com a população, quer dizer, todo mundo tem que participar, né? Não adianta só o político estar participando, a gente tem que participar como sociedade
e o empresariado também reforçando isso para que as coisas aconteçam, que esse plano seja implementado, né? Ele não fique só no plano, ele seja implementado. Então, ficou um pouco confuso aqui, mas assim, água está dentro de alguma pauta? Você tem escutado falar um pouco disso daí? Porque eu acho que é um dos itens bem importantes, né? Bom, é claro, sim, sim, inclusive, ele tem um lugar muito especial em toda a programação de 22, a partir de agora, inclusive. Uhum. A gente vai ter, inclusive, uma referência. Primeiro, a gente já definiu que o 22 é o ano da Baía de Guanabara. Legal. É o ano do Axel. Se Uhum. ele for olhar o lado da Bahia, ele faz parte do processo como a cidade de grande importância vamos dizer, na administração dessa região metropolitana. O Perfeito. Axel tem 8% dos votos, ou Uhum. seja, ele é significativo nessa ação. Eu diria que é uma grande oportunidade também. Eu vou voltar a esse tema do saneamento que você colocou e vamos dizer, a própria solução considerada importante para nós por conta da privatização da cidade. Eu diria que o grupo que hoje você está aí dentro de um processo de uma representação importante, que são os administradores, na realidade, aqueles que têm a obrigação de olhar não só política pública, política empresarial, política de todo o quadro, área de todos os regimes, da saúde, a área social, enfim. Eu olharia muito a importância da gente criar mais participação na política urbana efetiva. Uhum. Ou seja, eu acho que a gente deveria, talvez até o próprio Conselho deveria fazer um esforço nesse sentido. Aproximar, por exemplo, a própria Frente Nacional de Prefeitos, que é muito interessante, reúne as maiores cidades do Brasil nesse processo, pegar aí o pessoal do IBAN, enfim, fazer uma mexida de tal forma que a gente possa cultivar essa ação de políticas públicas de uma forma mais efetiva. É absurdamente bobo, tolo, desprovido de verdade e realidade aquele que acha que não tem influência no quadro. A ação política é um negócio que é independente dele, ela acontece se você não estiver lá ou se você estiver lá, tanto faz. Não faz, não. A diferença é enorme, é gigante. Ou a sociedade cada vez mais se ocupa da sua própria condução, dessa governança inclusiva, ou caput. Começa até pela própria receita local. A preocupação da gente ter receita é fundamental. Não o aumento de impostos, como é a solução normalmente mais fácil, encontrada a todo momento que a gente fica aí subordinado a um procedimento dessa área. Sim, há uma forma de resultado pela geração de oportunidades, empregos e negócios. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele nasceu com um extraordinário potencial de serviço. Não pode deixar de ser. Ele tem que evoluir nesse sentido. A gente tem que ter uma condução e uma indução específica para isso. Então, eu diria, o segundo ângulo, e que hoje está sendo cogitado de uma forma mais objetiva, é realmente o planejamento urbano da própria cidade. Uhum. A gente está vivendo uma agonia agora aí, que eu acho que é absurda. Porto e aeroporto, todo mundo sendo questionado. O porto, de um lado, nas suas intenções, o aeroporto do outro, na sua forma de operação. Errado, errado. Eu pergunto a você, eu dou um prêmio para quem me disser, você pode escrever aí, eu até empresto a minha medalha, entendeu? Que é o seguinte, um prêmio, se você vai me dizer o seguinte, eu vi o presidente das docas do Rio de Janeiro tomando café da manhã com o presidente do aeroporto Galeão.
nunca se sentaram, eles não se conhecem. O que é que você pode fazer se isso é verdade? Ou seja, a gente tem que fazê-los sentar, por quê? A containerização do processo da área da logística e transporte, ela mudou tudo. Eu pego um container, eu divido ele em 50 partes e boto 6 aviões. Claro, porque eu vou fazer uma base distributiva no processo. O meu gateway, eu preciso de um gateway. Todo mundo que é hub em cidade grande, que tem operações nesse processo, na realidade, representa uma região metropolitana. Se não for um gateway, ele está lascado. Aqui tem que ser porta de entrada e porta de saída. Então, eu diria que há uma nova agenda. Essa agenda é uma agenda urbana. Ela tem que ser procedida dessa forma, de tal ordem, que a gente possa fazer também a nossa teoria de mudança. Ou seja, como é que a gente muda? Eu acho, por exemplo, que de todas as privatizações, a que mais impressão boa me trouxe foi a da SEDAI. Primeiro, porque o Rio merece. Eu não posso dizer que não. Caramba. Caixa zero. Aliás, caixa negativa. Operação entra com recursos dentro de um momento em que o Brasil inteiro está chupando o dedo, passando um período mal, difícil, com o Covid na porta, sendo cada vez mais multifacetado, ganhando todos os tipos de referência e nome, vão usar o alfabeto inteiro. O que acontece nesse negócio é terrível. Terrível, porque você passa na rua, loja fechada, restaurante fechado, um desemprego altíssimo, um processo de... É uma questão nova. Nós temos que olhar isso como um desafio, temos. Mas eu acho que também é uma oportunidade. Fazer um processo de mudança exige um pouco de ação e sofrimento. Você não muda se você não tiver um incentivo de melhora muito, muito mais ativo. Então, eu diria a você o seguinte: é o momento agora dos dados, é o momento do planejamento estratégico, é o momento de uma ação de desenvolvimento de projetos, é o momento da capacidade, inclusive, de fortalecer a nossa governança, de escolher as nossas lideranças. Ela é, na realidade, eu diria a você, o momento de um país novo. Eu acho que a gente nasceu com um grau de DNA, cada uma das cidades, um pouco diferente uma da outra. Mas capital não tem muito. Capital do país, menos ainda. Foram 3. Salvador, Brasília agora e Rio de Janeiro. Esse DNA, em relação ao Rio de Janeiro, ele veio para ficar. Então, se a gente tiver capacidade, eu até exorto a você, na realidade, fazer até um regime comigo, pegar a CRA e fazer um acordo com a nossa iniciativa de governo de ser uma das operadoras desses sonhos que nós estamos vivendo da sustentabilidade. Vou te dizer como. A CRA pactua com a Autoridade de Desenvolvimento Sustentável no sentido de estimular programas e planos a nível nacional. Pega todas as CRAs de todos os estados e coloca num processo de uma formação de rede. A gente entrega para nós uma página de cada um dos estados, das cidades onde você tem uma representação e um grupo de pessoas agentes, para fazermos um trabalho dessa formação dessa rede entre agora e 22. E vamos eleger uma agenda imbatível
em que a gente vai escolher algumas prioridades. E, ao estabelecer essas prioridades, você veja qual é o papel que o administrador, que está de carteirinha, pode realmente promover e realizar na sua comunidade. Então, essa visão é uma visão que eu acho que não só é sistêmica, mas como ela também pode ser muito rica em relação à própria resultado de impacto que ela pode criar. Com certeza. Então, você tem já uma mão de obra aí. E como eu sou membro da fundação, eu já estou tendo de medalha, eu posso até dizer o seguinte: me usa, faz com que a gente possa fazer isso, ser talvez um case. Quem sabe os arquitetos venham juntos, numa outra forma, de um outro jeito, os engenheiros venham juntos no processo de uma ação complementar e que a gente forme realmente uma onda de mexer com esse país de norte a sul, do Arroio Chuí ao Monte Roraima, entendeu? Não tem saída, não. É por aí mesmo. Juntos somos mais fortes, né, Paulo? Olha a responsabilidade, hein, Edson? Olha a responsabilidade que você conseguiu, hein? Paula, Edson, muito obrigado pela presença de vocês aqui no CRA Ambiental. Foi realmente muito aprendizado, eu acho, para todos nós. Foi um prazer ouvi-los. Muito obrigada. Obrigado, Paulo, também. Vou agradecer aqui, a Érica também, por abrir essa área aqui para a gente, ideias do CRA Ambiental. E para mim vai ser um prazer, Paulo, poder estar com você e levar, inclusive, algumas matérias, inclusive, depois, através dos nossos jornalistas aí do CRA, e levar para o administrador tudo o que vai acontecer e trazer o administrador também para o centro dessa discussão, que é o mais importante, né? Já que a gente tem a oportunidade de não ser só o governo estar discutindo isso, e sim a sociedade e os empresários. Então, a gente vai trazer esses empresários sim, Paulo, topa o desafio, vou estar com você lá, vai ser uma honra poder participar disso e pode contar comigo. É ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. E vamos juntos. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem. Quer saber mais sobre a ciência da administração? Só acessar as redes do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.